Quais estão sendo as suas palavras e as suas ações? Você tem buscado a Deus em todo o tempo ou só no momento da aflição, quando você precisa? Você tem que ser a mesma pessoa sempre, seja na sua casa, no seu trabalho, na igreja, quando você estiver com seus amigos, aonde for. Você tem que ser a mesma pessoa. Você tem que ser fiel a Deus em todo o tempo, não só quando você precisa. Mas você precisa saber que mesmo você sendo fiel, correto, tomando as atitudes certas, vão atrás de você para te prejudicar. Assim como fizeram com Daniel. Não encontraram nada de ruim nele, mas no que ele era bom, que era na busca em Deus, por Deus, usaram isso contra ele. Na Bíblia, na palavra de Daniel, no capítulo 6, nos versículos 4 e 5, diz assim: diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel e não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E é assim. Mesmo ele buscando, ele adorando, ele estando na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, jogaram ele na cova dos leões. E saiba que Deus, ele pode te livrar da cova dos leões. Mas às vezes Deus não vai te livrar da cova dos leões, porque Deus vai te livrar na cova dos leões. É naquele momento difícil que a gente está. É lá que Deus vai entrar com a providência necessária. Daniel não murmurou, ele confiou, ele teve fé. Mas é muito fácil a gente ter fé quando tudo vai bem, né? Imagina a situação dele. E é assim que tem que ser. A gente tem que ter fé nos momentos difíceis, porque quando a nossa conta tem dinheiro, quando as pessoas gostam da gente, a gente está vivendo uma vida boa, a gente tem tudo que a gente quer, o que a gente precisa, é muito fácil ter a fé. Mas quando algo falta, quando a gente está passando por um momento de dor, de crise, é difícil. Mas a fé tem que existir em todo o tempo, seja ruim ou seja bom. E a gente tem que saber e não ter dúvida que o nosso Deus, ele é poderoso e faz o que ele quer. Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida para mostrar que a gente não conhece ele de verdade. Porque é às vezes passando por aquela situação que a gente vê de verdade que Deus é poderoso e o poder que ele tem. Se Deus disser sim, é sim. Se ele disser não, é não. Faz a sua parte para que Deus faça a parte dele e te honre. Não importa o lugar, o momento, a situação, mas se estamos na presença de Deus, creia, a vitória vai vir. A vitória é certa. Não tenha dúvida. Deus te abençoe.